Estamos ao vivo. A imagem, o som, como tá aí. Ela vai rolar, tá lá o jogador Léo, tá lá o Vini do Vasco. Ela vai rolar aqui, deixa eu ver. O Binga vai apitar o jogo, 4 horas e 38 minutinhos. Ela vai rolar, hein? Tá lá o Luan, tá lá o Léo, tá lá o Vini. Tá aí, Melinho, fala um tchau pra turma aí, Melinho. Tá aí o Melinho aí, ó. Santo André, quem mais? Ô, Melinho. Aquele 11 lá é o Vini, né? Começar lá, tá lá o Vini, a bola vai rolar aqui. Autorizar o árbitro é o Bingo, José Mauro, boa tarde pra vocês, estamos ao vivo. Alô? Obrigado. Começar, José Mauro, a bola vai rolar aqui. Só faz um positivo aí, tá bom? Se tá bom o som, se tá bom a imagem, tá? Tá legal aí, Zé. Obrigado, viu? Vai rolar aí. 16 horas 40 minutos. Tá bom, pode deixar comigo. Wellington, um abraço pra você, Wellington. Abraço ao pessoal de Itaú de Minas. Volta a apitar o árbitro lá. Atualmente 16 horas 40 minutinhos. Vai rolar a bola, hein? Tá lá o Vini. Agora sim, autoriza o árbitro lá, o Binga. Tá lá o Nininho, tá lá o Luan, número 7. Vou identificando pra vocês, tocando lá pro Leonardo na lateral direita. Tá lá o Piriá, grande Piriá, tá lá o Léo. Tocando pro Luan. Tocando atrás lá, o jogador da equipe do Vasco, tá lá o goleirão do Vasco. Acabou tocando mal aí. Lateral de graça aí pra equipe do Bom Sucesso. Lá o Renan tocou. Tá aí o Bruno Mangão. Josué. A briga é o Josué. Junto com o Vini. Tá lá o Nininho. Tá aí o Melinho. Grande Melinho, hein? Bruno Mangão. Vinícius Orfeio. Tá pra você. Tá o Toesca. Tá lá o Gu. O Josué, tocou lá pro Gu, passou, tá aí o Bruno Mangão. Vai lá com o Luan, jogando na direita pro Léo. A gente vai perguntando, tá lá o Léo, tocou no meio, Piriá, Luan. Chegando lá o Nininho, chegou também lá o jogador Renan. Meteu falta o jogador da equipe do Bom Sucesso, Renan. Boa tarde pra vocês, tá aí o Luan. Tá aí o Zanardo, tem 2 Luan aí. Tá aí o Vini, Josué foi bem lá, desarmou, tocou, lançou. Cortou lá o zagueirão da equipe do Vasco. Tá aí o Luan, Nininho. Tá aí o Melinho, boa tarde pra vocês. Nininho, número 5, acho que é isso mesmo, né? Tocou lá no Igor. Foi bem, vai pra cima, chegou lá o zagueirão Toesca. Ficou boa pro Bruno Mangão. Começando 0 a 0. Chegou o Zé Dedão. Escutei só o estouro aí, viu? Explodiu a bola aí. O Neném, tá o Luan. Tá lá o outro Luan, né? Luan Zanardo e o Luan. Tá lá o zagueirão número 3. Tá lá o Léo. Edna, boa tarde pra vocês. Voltando lá pro goleirão. Acho que é o goleiro, acho que é Vitor. Tô identificando pra vocês, tá? O Igor. Foi bem lá o Vini. Dominou, veio por dentro. Tá o Piriá, Piriazinho. O Piriá de novo. Tocou bem lá pro Luan. Tocou, foi lá o Igor Medeia.
Acabou forçando a passagem ali, deu falta de ataque. Para que bom sucesso. Boa tarde para vocês. Isso é uma vez está Donato Biaco. Tá lá o Sanego, Maguinho. Tá lá o Gu. Bem aí, ó. A equipe do Bom Sucesso. Vai identificando para vocês. Aí o Gu. Bem aí pro Mangão, Bruno Mangão na direita. Chegou o Nininho. Aí o Renan. O Josué perdeu, ficou o Luan Zanardo, Vini. Time rápido do Vasco aí, hein? Aí o Vini, o Jurandir, boa tarde para você, Jurandir. Tá aí o Luan, tocou pro Vini, foi lá o Igor Medeia, chegou lá o zagueirão Toesca. Não sabia de brincadeira, não, colocou para fora aí. 0-0, estamos ao vivo. Escanteio aí para a equipe do Misto do Bom Sucesso. Misto do Vasco, né? Tá lá o Luan Zanardo. Tem 2 Luan no jogo, hein? Escanteio. Vai ser batido. Levantou, cortou lá o Gu. Aí o Melinho. Matheus, chegou lá o Igor, dominou. Alçou o Luan, subiu lá o zagueirão. Ela pegou na mão aí. O Xande, né? Xandão. Pegou na mão aí do Xandão, zagueirão. Tá lá o Sanego. A bola saiu lá, lateral. Foi lá o Léo. O Léo foi bem lá pro Luan Zanardo. Vai bater, bateu, foi bem lá o goleirão, hein? Muito bem aí o goleirão da equipe do Bom Sucesso. Muita assistão, boa tarde pra você. O goleirão Matheus. Igual um gato lá na bola, hein? Muito bem aí também o tiro do Luan Zanardo e a defesa também aí do Matheus. Escanteio vai ser cobrado para a equipe do Vasco. Cobrado, subiu lá o Xande, o João, jogador rápido também que bom sucesso. Foi bem o Toesca, lançou, foi lá o Nininho. Jurandir Soares, um abraço, Jura. Tá lá o Léo. Igor Medeia, tocou bem pro Léo, passou. Chegou lá, o zagueirão aí do Alex. Não sabia de brincadeira, não. Jogou para lateral para a equipe do Vasco, 0-0. Estádio Donato Biaco, aqui em São José do Rio Pardo. Misto do Botafogo, misto do Bom Sucesso e misto do Vasco. 0-0. Fez uma defesaça lá o goleiro Matheus do Bom Sucesso. Deixa eu botar a bola na área. Esse é o Web Rádio, 3 anos no ar. Sua marca vai mais longe. Lá vai ser batido, vai lá o Léo. Levantou na área, muito forte aí, saiu. Tiro de meta para a equipe do Misto do Bom Sucesso. MS Home dos Estados Unidos, nosso parceiro, RP Esporte, Alex Construções, Saer Construções, Calipão Pintura, Jonas Celulares. Drogaria Total, 5 carros para vocês na rede, hein? Até fevereiro, Drogaria Total, Unidade de São Roque. Armazém do Bebê, Bar do Coalhada, se bebê não dirija. Malha Mania, sua mania de malha também com a gente. Olha lá o Toesca. Olha o número 21 da equipe do Bom Sucesso. Perdeu, hein? Pode sair o gol do Bom Sucesso. Foi bem lá o goleiro de novo, hein? Muito bem aí o goleirão da equipe do Bom Sucesso. Goleiro Matheus. Pegou de novo, hein? Ronaldo Pedreste, Bruno Ferreira, boa tarde para vocês. Estamos ao vivo. Bom jogo aqui, hein? Bruno Ferreira, Ronaldo Pedrete. Boa tarde para você. Vai levantar a bola na área lá o Léo. Escanteio. Levantou, subiu lá o zagueirão. Ficando em contra-ataque do Bom Sucesso. Tá lá o João. Deu muito rápido o João, hein? Lançou lá pro Renan. Foi lá o número 5, Nininho. Veio pro Renan, chegou o Luan.
Acabou cedendo aí lateral para a equipe do Bom Sucesso. Renan, CS Web Rádio. Aqui sua marca vai muito mais longa através dos nossos canais audiovisuais, Instagram, Facebook e YouTube. Está Donato Piaco. Estamos aí praticamente há uns dias do Natal, né? Hoje já é dia 20. Lateral para a equipe do Bom Sucesso. Tá lá Joesca, Alex. Tá pedindo do lado de cá aqui o Bruno Mangão. O Joesca preferiu lançar para frente, lançou bem lá pro João. Saiu lá o goleiro, escapou. Ele se preocupou mais em levantar o pé aí, né? Como se diz, goleirão raiz, e não levar o pé, ele esqueceu da mão. Quase aí saiu o gol do Sucesso. Aí o Flávio. O Flávio tocou bem. O Gu. Aí o Bruno Mangão. Felipe, um abraço pra você, o Bruno Ferreira. Um abraço ao Fabiano. Um abraço, Fabiano. Obrigado aí por acompanhar a gente. Tá aí o João. Tocou bem pro Renan. Foi bem lá pro Bruno Mangão na direita. Ele vai levantar essa bola na área. Veio por dentro. Levantou, passou. Do outro lado lá, aí ficou com o Renan, foi mal, aí tá aí o Luan. O Luan, chegou o Maguinho, não foi nada não, hein. Tá lá o Léo, foi bem, o meu Piriazinho, né. Tá dominando, o Vini. O Visão tá dando impedimento aí, hein. O pessoal tá brabo, uma roubagem de bola do Vini. Tava achando lá o Igor Medé na direita. Visão aí, deu impedimento. Equipe do Vasco. 0-0, um abraço para vocês aí de São José e toda a região. Acompanha a gente, CS Web Rádio para o Brasil e para o mundo. Tá aí o Toesca, tá lá o Gu, Josué, tá lá o Alex, Maguinho, tô com a esquerda do Maguinho. Chegou lá o zagueirão Xande. Chegou com falta aí, falta do zagueirão daqui do Vasco. Tá lá o Maguinho na bola. Vamos ao vivo, o estado Donato Piaco. São José do Rio Pardo, São Paulo. Transmissão para o Brasil e para o mundo, onde sua marca vai muito mais longe. MS Home, RP Esportes. Tá aí o Renan, atleta de Casabranca. Dominou. Josué. Tá aí o Bruno. O Mangão, marcado pelo Melinho. Tá aí o Josué. Lançou na área. Calcanhar lá o Maguinho, passou. Chegou lá o Luan tirando. Tô com o Léo lá na direita. Boa tarde para vocês. Tocando lá pro Igor. Tô no meio aí. Luan Zanardo, Nininho. Vini, o 11 da equipe do Vasco. Tocou de novo aí pro Luan. Meio de campo, foi bem lá o Vini. Pode sair o gol, bateu. Ficou lá com segurança o goleirão Matheus. Equipe do Bom Sucesso. O Vasco tá levando perigo aí. O Toesca sendo marcado lá pro Vini. Disputa ali. O Visão acabou dando lateral para a equipe do Bom Sucesso. Segue seu Web Rádio. Boa tarde, Fabiano. Um abraço. Então vai falando se tá legal aí o som e a imagem para nós, Fabiano. Dá um positivo aí. Olha lá o Alex. Tocando lá pro Sanego. Lateral esquerdo, Sanego. Lançou bem pro João lá na frente. Visão aí tá dando impedimento. O ataque da equipe do Bom Sucesso, 0-0. Primeiro tempo. Tá lá o Xande. Léo. Aí o Luan. Tocando lá pro Matheus Piriá. Mateuzinho. Léo. Matheus. Aí foi desarmado. Chegou o Renan. Tá lá o Flávio. João. Tocou no Flávio de novo. Foi bem lá o Renan. Cortou lá o Xande. O Visão não deu nada não, hein? Foi lá o Flávio no corpo. Ganhou. Tocou pro Maguinho. Desarmado aí. Jogador Léo. Equipe do Vasco. Boa tarde, Fabiano. Um abraço. Tá lá o Flávio. Sanego. Tocou no meio o Renan.
Tentou o Flávio de novo. Tá aí o Bom Sucesso no ataque. Veio. Não foi nada não, hein? Tá aí o Gu. Tá lá o Sanego. À esquerda. Chegou lá o Nininho. De boa lá o Nininho, número 5 da equipe do Vasco. Se sair, tá lá o Léo. Lançou lá pro o Igor Medeia. Chegou o Gu. Desarmando lá. Igaraí, um abraço pra você, Igaraí. Grande Igaraí, hein? O artilheiro de Deus, né, Igaraí? Rádio de Mococa. Rodagem aí. Várias equipes profissionais. Paulista de Jundiaí. Um abraço aí ao nosso grande Igaraí. Abraço ao pessoal de Mococa. Estamos ao vivo, jogão aqui, viu, Igaraí? Bom Sucesso. Início do Bom Sucesso, início do Vasco. Não tem veterano aqui não, viu? Pelos nomes de jogador aí, né, Igaraí? Você deve estar vendo aí, são jogadores rodados, hein? Olha lá o Igor Medeia, olha lá o Luan Zanardo, a bola passou. Olha lá o João, foi bem de novo lá o jogador Luan Zanardo, deixou, tá aí o Vini. Tocou bem lá pro Igor. Vai sobrar. Sobrou aí. Tiro de meta para a equipe Bom Sucesso. Tá lá caído o jogador Maguinho. Tomou uma bolada ali, né? CRC Web Rádio. Há 3 anos no ar. Melhor programação para você. MS Home. Improvisações e construções. Nosso parceiro nos Estados Unidos. RP Esportes. AL Construções do Alex. Calipão e Vanim. Pinturas. Jonas Celulares. Drogaria Total. Armazém do Bebê. Malemania. Bar do Coalhadas. Bebê não dirija. O jogador sendo atendido, já tá tudo bem aí, né? Tomou uma bolada, né? E dói, hein? Isso dói, hein? Impedimento lá pro goleirão Matheus, hein? O goleirão Matheus fechando o gol aí. Toesca, tocou na direita aí pro Bruno. Aí o Bruno Mangão, da família também, né? Jogadores bons de bola aí. Bruno. Pessoal lá da Água Fria. Lançou lá pro Renan, Adriano Isidoro, boa tarde para você. Foi lá bem, pegou, chegou bem lá o Luan Zanardo. Tá lá o Léo. Luan Zanardo de novo, tá lá o Léo. No meio, Piriá, Léo de novo. Voltou lá pro goleirão. O goleirão aí tá... Entregou, hein? Quase o goleirão entregou, hein? Olha lá o Léo, o goleirão por 2 vezes, quase que entregou aí, hein? Recuperou o Bom Sucesso, o Sanego. O Flávio, tocou bem aí pro Bruno Mangão. Vai bater, hein? Olha o Renan, vai bater, bateu o Renan. O goleirão lá 2 vezes, né? Então deu uma amortecida e na segunda pegou. Oliver, um abraço pra você, Oliver. Grande, hein? Também, né? Tempo bom, né, Oliver? Passa o tempo. A gente vai ficando aí. Tá lá o Luan, do Vasco. Segurou, tocou. Lá pro Xande. Olha lá o Igor. Zé Dedão. Não, Luan. Leonardo, tá aí o Melinho. Foi bem, o Vini, hein? Um jogador aí, o Vini, jogador muito rápido. Olha lá o Igor. O Igor. Tocou rápido aí, acabou ficando com o jogador Mangão. Foi bem lá o Piriazinho. Quase aí, entregou, hein? Olha lá o Bom Sucesso, olha lá o Sanego. Josué. CSC Web Rádio, a rádio do esporte. Logo. A CSC Web Rádio ainda não foi pra rede com nenhum jogador ainda, hein? Tá 0-0. Tá aí o Mangão, Bruno. Renan. Filho do Tãozinho, pra quem não sabe, hein? O pai dele foi um craque. Sabia que pegou mal na bola. Tiro de meta para a equipe do Vasco. Calipão Pinturas. MS Home, Bar do Coalhada, Malha Mania. RP Esporte. A gente veste aí RP Esportes. Boa tarde pra vocês. Tá aí o Melinho. Olha lá o Zé Dedão.
Tiro de meta batido lá o goleirão. Subiu lá o Alex. Ficou com o Vini, bom jogador o Vini da equipe do Vasco. Ele vai pra cima, hein? Tocou pro Igor. O Luizão não tá dando nada não, hein? O jogo que segue aí. 0 a 0, tá lá Toesca. Jogou lá pro Samego na esquerda, 0 a 0. Bom jogo aqui, hein? Você que mora aqui perto, quiser dar um pulinho aqui, tá o Flávio. Tocou o Flávio. Bem lá o zagueirão do Vasco lá. Deu uma de capoeirista ali. Vamos que vamos, tá aí o Melinho. Luan Zanardo. Tem Luan Zanardo e Luan. Luan Zanardo para o Luan. Olha lá o goleirão. Melinho, goleirão lá é Vitor, chama? Goleirão lá é o Vitor. O pessoal tá ajudando nós aqui. Tá o Bossés, tá lá o Alex. Tá aí o Josué. Foi bem lá o Léo. Tá o Xande, Nininho, número 5. Tá o bom jogador o Vini. Tocou aí pro Igor Medeia. Aí o Melinho. Jogou bem no Luan Zanardo, número 10. Cruzou na área. Passou muito forte, não tinha ninguém. A bola vai sair lá. À esquerda tá lá o Sanego. CRC Web Rádio. Vai lá no Google, viu? Escreve lá CRC Web Rádio. Vai aparecer pra você. Você abaixa aí, vai ouvir a melhor. Agora tá o melhor do pagode lá. Tá ali o Nininho, tocou. Tá aí o Vini. Do Vasco, veio bem, ganhou. Luan, Piriazinho. Aí o Nininho, ficou bem. Vini, jogador muito rápido aí o Vini, hein? Dominou, não chega ninguém. Acompanhou, tá aí o Zé Dedão. Grande história também, Zé Dedão, rodagem, hein? Bem na direita lá pro Léo. Dominou, veio por dentro. Tocou, foi lá o Igor. Chegou lá o Alex. Chegou agora o Toesca. Tá aí o Vini. Tá aí o Luan Zanardo, vai bater, bateu. Pegou o goleirão Matheus de novo, hein? Fechando o gol aí o goleirão Matheus. Tá lá o Melinho. Marcado aí pelo Toesca. Tá aí o Josué. Bom jogador Josué, hein? Tá aí o Bruno Mangão. Foi bem lá, tocou. Yuri, Renan, o goleirão Vitor. Saiu lá praticando a defesa, já saíram jogando lá com o Zé Dedão. Tá lá o Luan. Aí o Luan, Yuri Alves, um abraço pra você, Yuri, o Nininho. O Luan Zanardo, tocando aí pro Melinho. O Melinho, hein? Fez rodagem também. Aí o Piriá, número 8, Nininho. E aí, tá bom? Tá lá o Nininho, tocou, cortou lá o Toesca. Chegou lá o Nininho de novo, foi bem, tá aí o Piriá. Perdeu aí no contra-ataque, o bom sucesso foi com o Flávio. Aí o Nininho 5. É Nininho mesmo, passaram pra gente. Aí o Piriá, o número 5 da equipe. Aí o Luan. Lá o Luan Zanardo, Luan para Luan Zanardo, dominou, cortou Toesca. Ficando lá com o zagueirão do Vasco. Tá aí o Luan. Tá aí o Nininho. Tá aí o Melinho. Melinho de novo, Luan. Bem, foi lá o Piriá, foi desarmado pro Flávio. Aí o Juizão acabou dando um toque de jogador Luan do Vasco em cima do jogador Flávio, número 21 da equipe. Bom sucesso. Falta para a equipe. Bom sucesso no meio de campo. CRC Web Rádio, MS Home, RP Esportes, a Ale Construções. O Alex, AL Construções, Calicão Pintura, Zona Celulares, Drogaria Total. Bom jogo aqui, 0 a 0, hein?
Vou lá pro Mangão na direita e não chegou aí. De meta aí pra equipe do Vasco. Aí o Nininho, número 5. Tocou na direita lá pro jogador Léo. Voltando lá, Zé Dedão. Luan Zanardo dominou, sendo marcado pelo Renan. Chegou o Nininho. Foi bem aí, tá aí o Vini. Pra cima, hein? Foi bem, mas chegou lá o Bruno Mangão. Foi bem também, hein? Josué. Tá aí o Luan Zanardo. Tocando lá pro Léo Gustavo. Um abraço pra você, Gustavo. Tá o Nininho. Muito bem acionado até agora o Nininho, hein? O motorzinho do time aí até agora. Tá aí o Nininho. O Gu passou, chegou o Toesca, foi bem. Tá lá o Gu. Dominou, tá lá o Maguinho. Matheus, um abraço pra você, Matheus. Matheus Silva Pereira. Tá lá o Josué. Jogão aqui, galera. Tá lá o Gu. Chegou lá o João. Tocando tá o Flávio. Eu sou bem na direita aqui pro Bruno Mangão. Tocou no meio o Renan. O Renan bate, hein? Bateu o Renan. Por cima aí do goleirão Vitor. Tiro de meta para a equipe do Vasco. 0-0. Tiro de meta aí para a equipe do Vasco. 0-0. Eles vão parando o jogo aí. Eles vão estar parando aí para tomar uma água. 25 minutos de jogo. O pessoal vai hidratar, hein? 25 minutos aí do primeiro tempo, o pessoal vai tomar uma água. O pessoal vai se hidratar. O sol tá muito quente. 0-0. Ô, Gisladão! O pessoal está se hidratando. Aproveitando aí, bater um papo com a galera. Mandar um abraço pro pessoal de Mococa, lá o Jair. Um abraço também aí o pessoal de Espírito Santo do Pinhal acompanhando a gente. Estamos ao vivo, a sua marca vai muito mais longe. Sempre... E aí, tá bom? Cláudio, boa tarde. Aí, tá bom? Sua marca muito mais longe. MS Home. Lá dos Estados Unidos, Trambu, nosso parceiro aqui, vai para 195 países pela internet. É uma realidade, estamos aí há 3 anos no ar. Vai lá no Google, lá e digita CS Web Rádio, você vai achar lá. Já baixa aí no aplicativo do teu celular. Aérea Construções, Calipão Pintura, Jonas Celulares, que é nosso técnico também aí. Drogaria Total, 5 carros na rede da Drogaria Total aí de todo o Brasil. Nosso parceiro também, já há 2 anos aí. Nossa marca vai muito mais longe. O pessoal se hidratando, tá lá o pessoal do Bom Sucesso, tá lá o pessoal do Vasco. 0-0, 25 minutos. O pessoal parou para tomar uma água aí. 17 horas 5 minutinhos. Vai começar de novo aí. Tá lá o juizão, né? O Binga. Vou voltar aí agora. Bom jogo, 0-0. As duas equipes aí encerrando aí, eu acho que o ano, né? Domingo, lembrando a vocês, dia 28, tem a final da Taça de Prata e a final da Taça de Ouro lá no campo do Vasco. Primeiro jogo é às 8h15, COF Lendas contra o COF. O segundo jogo aí é a decisão da Ouro, Fazenda São Paulo e Vasco. Um abraço ao Chiquinho, um abraço ao pessoal do Vasco. Um
abraço ao pessoal do Coffee Lendas, um abraço ao pessoal do Coffee. Língua final lá. Vamos tornar aí. Depois que o pessoal se hidratou, começou de novo aí, né? Vamos lá. Aí o Belinho. Aí o Luan. Tocou. Voltou lá pro goleirão Vitor. Goleirão Vitor. Tocou aqui pro Melinho. Uma bola meio despretensiosa aí, viu? Boa bola aí, tá aí o Bruno. Passando aí, tá aí o Josué. Tocou bem lá. Ah, foi bem lá o goleirão Vitor. Tocou lá pro Renan e pro João, né? O goleirão foi antecipou lá e. Aí o Melinho. Rodagem. O Zanardo. Tá lá o Nininho. O Nininho é o motorzinho do time, hein? Luan Zanardo. Tocando aí no Melinho. Luan. Olha o Zé Dedão. Olha lá o Xande. Lançou bem. Foi lá pro Vini. Subiu o zagueirão. Aí o Josué. Olha lá o Samego. Dominou o Renan, chegou lá o zagueirão, cortando lá, hein? Tomou um totozinho lá o Piriá, o Luizão tá parando aí. Atendimento lá o jogador Gu, equipe Bom Sucesso. A bola ao ar lá, Luizão Binga. Aí tá aí o Luan, Nininho, na direita lá com o Léo. Tocou para trás aí. O zagueirão Xande. Olha lá o goleirão Vitor. Não fica brincadeira não, mandou para o ataque. Subiu lá o Alex, subiu de novo, ganhou bem o Alex. Josué. Olha lá o Gu. Vai tocar, tocou atrás lá pro Sanego. O Gu de novo, tocou pro meio, perdeu. Chegou lá o Maguinho, perou. O Esca, o Mangão. Aí o Flávio, número 21 da equipe Bom Sucesso. Aí por dentro. Aí tá marcado pelo Luan Zanardo. Tocou lá. Gu. Tocou lá pro Sanego. Foi bem por dentro. Vai lançar. Lançou de direita. Cortou lá o zagueirão Zé Dedão. Vamos lá, jogador Igor. Sofreu falta aí. O juizão tá chamando a atenção da zaga ali. Vamos ver que o juizão aplicou falta do Vasco 0-0. Aí o Nininho. Luan Zanardo. Foi bem lá pro Vini. O Vini foi pra cima. Chegou lá o Toesca. O Toesca colocando para escanteio aí. Tiro de meta. Escanteio para a equipe do Vasco. Escanteio para a equipe do Vasco. Vai lá o Luan Zanardo. Vai lá o Luan Zanardo. Saiu lá o Vini. Foi lá o Luan Zanardo para levantar a bola na área. A bola na área. Levantou, subiu lá. Foi no Mangão, hein? Subiu lá o Gu. Escanteio de novo aí para a equipe do Vasco. O Vasco tá aí em cima. Teve várias defesas do goleirão Matheus aí. Muito bem no jogo, Matheus, muito seguro. Levantar a bola na área. O Zanardo acompanhar o levantamento. Levantou, subiu. Vai sobrar, hein? Quase aí. Acabou sofrendo falta aí. Jogador Flávio da equipe Bom Sucesso 21. Falta cometida aí pelo jogador número 8. Piriá. Juliano. Passo para você, Juliano. O Ju. É o Toesca.
0 a 0, hein? Passando os 30 minutos do primeiro tempo. Olha lá o Toesca, subiu. Olha o Xande. Olha lá o Toesca. Vai sair escanteio essa bola de novo, hein? Só a torcida acompanhando aí. Por lateral. Olha lá o Igor Medeia. Eles vão jogando falta de ataque. CRC Web Rádio, vai lá no Google, escreve lá CRC Web Rádio, você vai abaixar aí no teu aplicativo, a marca vai muito mais longe. Tá lá, goleirão Matheus. Aí o Toesca, tocou mal aí, foi lá o Luan, tocou bem o Piriá, dominou, ele vai bater, hein? Não teve ângulo, mas chegou lá, Alex. Bruno Mangão, tá aí o Gu. Tá aí o Flávio. Na esquerda tentando o Sanego, mas cortou no meio do caminho. É o lateral Léo. Tocou lá pro Igor Medeia. Dominou, sendo marcado pelo jogador Josué. Foi bem o Igor, hein? Aí o Léo. Tocando o Léo aí. Piriá. Tocou no Léo de novo. Opção chegando na marcação. Pegou aí o Luan, lateral aí para a equipe do Bom Sucesso. 0 a 0, chegando aí a 35 minutos do primeiro tempo. Estamos ao vivo. Foi bem lá o Nininho, brigou. Tá aí o Vini. Tocando aí pro Luan Zanardo. Tá aí o Luan. Gabriel Santos, um abraço pra você, Gabriel. Luan tocou, acabou tocando mal. Aí ficando com o Bruno Mangão, também tocou mal, né? Recuperou aí o Bruno. Bem, Josué. Tá bem lá o Renan. Tocou na direita, perdeu, sobrou, vai sobrar com o Flávio. Renan. Acabou perdendo, aí chegou o zagueirão. Tocou bem lá pro Igor Medeia na direita, hein? Contra-ataque da equipe do Vasco. O Piriá perdeu a passada lá na hora do último toque. Bola um pouquinho forte, escapou. Essa aí, seu Web Rádio não foi pra rede ainda, hein? Vamos ver com quem que ela vai. Aí o primeiro gol tá 0 a 0. Lá o Zé Dedão, perdeu na corrida. Eu acho que o juizão vai dar pênalti, hein? Pênalti aí, goleirão demorou para sair. O Zé Dedão deixou a bola picar. E na saída do goleiro aí, acabou cometendo pênalti. Pênalti para a equipe do Bom Sucesso. O goleirão demorou um pouco para sair, um pouco em decisão. Aí pênalti para a equipe do Bom Sucesso. Se aí seu Web Rádio agora pode ir para a rede. Vamos ver com quem, hein? Vai ser o batedor oficial, que sempre tá batendo aqui, né? O Toesca, ele bate forte, hein? Começa a série, seu Web Rádio vai para a rede agora, hein? 3 anos no ar. Acompanhando aí, amistoso, pênalti para a equipe do Bom Sucesso, tá lá o goleirão Vitor. Ou esse aqui pode ir para a rede aí. Ele bate firme, bate forte. Gabriel Santos, boa tarde para você. Vai lá o Toesca, bateu e foi, hein? CRC Web Rádio foi para a rede aqui no estádio do Bom Sucesso com Toesca. Toesca lá, o jogador número 4 da equipe do Bom Sucesso, batendo pênalti, bateu muito bem, sem defesa aí pro goleiro Vitor, abrindo o placar aqui no estádio Donato Biaco. CRC Web Rádio foi para a rede aqui no estádio Donato Biaco, foi com o Toesca, jogador número 4 da equipe. Bom Sucesso, 1 a 0. CRC Web Rádio já foi para a rede aqui, hein? Tá lá o Nininho, mas tá um bom jogo, tá lá o Igor Medeia, tá lá o Léo. Xande levantando lá, não tem ninguém, hein?
Começou mal demais aí pra ninguém. 1 a 0, tá o Josué. Passou o Josué, passou pro João. Foi lá o zagueirão. 1 a 0, bom sucesso, gol de pênalti, foi pra rede aí. Seu Web Rádio já foi pra rede aqui no Bom Sucesso com o Toesca. É o pai da criança aí, o Toesca. É o Nininho. Melinho, Nininho de novo. Aí o Nininho. Luan Zanardo, Nininho. Tocando aí pro Melinho. Chegou o Bruno Mangão. Tá aí o Nininho de novo. O Nininho aí que é o motorzinho do time do Vasco, hein? Motorzinho do time do Vasco. Lá na direita lá. Saiu o lateral para a equipe. Bom sucesso. É seu Web Rádio, né? 3 anos no ar. E foi pra rede aqui, hein? MS Home, RP Esportes, AL Construções, Calipão Pintura, Jonas Celulares, Bar do Coalhado, Armazém do Bebê, Alemania. Se bebê não dirija, Honor Moraes, boa tarde para você. Aqui 1 a 0, bom sucesso. Foi pra rede aqui junto com a CSC Web Rádio. Jogador Toesca, número 4, roubando pênalti. Boa bola aí pro Renan. Ele bate, hein? Ele vai vir por dentro. Vai bater. Puxou. Aí puxou pra esquerda. Deve ter puxado pra direita, viu? Quase aí o bom sucesso no ataque. Foi lá na direita, Igor Medeia. Veio por dentro. Não deu nada não, hein? O Flávio, Maguinho. João Mar Souza. Aí o Renan, Josué, João, o Renan, o Nininho que é o motorzinho do time do Vasco, hein? Aí o Melinho, Vini Moraes, boa tarde para você. Luan Zanardo, número 10. Lançou no meio do caminho aí o Toesca. Que foi pra rede agora há pouco aí cobrando pênalti. Lançou, tá aí o Bruno Mangão. Lançou. Olha lá o João lá, foi muito forte, mas conseguiu ainda. Alcançou o João. Você vai levantar na área. Tá lá o Maguinho, Flávio. Tocou, Renan tocando atrás, Josué, tá lá Samigo, Maguinho. No meio, foi o Renan, escapou, chegou o Sandy, Samigo de novo. Tá aí o Flávio, ele vai bater, hein? Bateu, explodiu no ninguém, sobrou, foi lá o goleiro João Vitor. João Vitor, né? O goleiro Vitor Couté, agora foi bem, hein? Sucesso no ataque, tá lá o Maguinho. Amigo, tá aí o Josué. Amigo de novo, Josué. Lançou bem pro Bruno Mangão na direita, dominou o Bruno Mangão. Aí o Renan vai bater, bateu o Renan. Vai ganhar o goleirão Vitor. Aí 1 a 0, foi pra rede aí. Cobrando pênalti o jogador Toesca, número 3. Zagueirão aí da equipe. Processo. Tá aí o Nininho, Luiz Henrique, um abraço para você, Luiz Henrique. Vini Moraes, tá aí o Melinho, aqui 1 a 0, chegando aí no final do primeiro tempo. Tá aí o Zé Bedão. Melinho, bolinha é ex-profissional, hein? Tá aí o Bruno Mangão. Josué, briga aí. Toesca. Tá lá o Samir, lateral esquerdo. Aí o Toesca, por dentro, tocou. Vamos lá o Gu. Amigo, tocou lá pro João. É um jogador rápido, hein? Dominou, foi lá o zagueirão. O zagueirão lá do Vasco não quis saber de brincadeira, não, pôs pra fora aí, hein? Maguinho, Samego, dominou, fez bem por dentro, cortou lá o zagueirão. O Léo. Abre o boca, Mangão. Tá lá o Gu. É só você abrir a boca, Mangão, que a bola vai chegar. Foi bem o Piriá, tocou bem pro Vini, contra-ataque do Botafogo, bateu, a bola vai passando, vai chegar o jogador Igor Medeia, foi bem o goleiro de novo, hein? Aí o Igor Medeia sendo marcado pelo Toesca, puxou por dentro, aí o Luan Zanardo,
Livrou, vai bater, prensado lá pelo jogador Alex. É, a briga tá boa aí. Tá aí Flávio. Botou bem pro Renan, hein? Muito boa bola aí pro Renan. Dominou, rodou, passou lá o goleiro. Não sei se o goleirão tocou na bola. Eu acho que o goleirão tocou na bola aí, viu? Goleirão Vitor. Tá dando tiro de metro aí. Deu uma pressão aí que a bola tocou, viu? Deu tiro de metro. Léo. Aí o Nininho. Tira a bola, tá aí o Luan. Luan Zanardo. Voltando à direita. Cortou no meio do caminho o Alex. O Mangão. Não avisou não, hein? Aí o ladrão, tá aí o Igor Medeia. O jogador também, hein? Luan. Irá, explodiu. Josué chegou, tá aí o Nininho. Ganhou o Josué. Acabou ganhando o Josué aí. Maguinho já rodou na esquerda lá pro jogador Sanego. Josué. Passou o Maguinho, foi lá pro Renan. Foi bem lá o goleirão Vitor. Bem agora o goleirão aí. Aí o Nininho. Esse é o motorzinho do time do Vasco. Na direita lá pro jogador Léo. Lá o Léo, tá lá o Vini. Tocaram no Léo, passou o Léo, explodiu, ficou aí com o jogador Aí o Josué. Flávio perdeu. Acabou. Primeiro tempo terminou. Aqui no estádio Donato Biaco, fim de primeiro tempo. Amistoso, misto do Bom Sucesso e misto do Vasco. O CRC Web Rádio foi para a rede uma vez só aqui. O jogador número 3 cobrando pênalti do Bom Sucesso, Toesca. MS Home, RP Esportes, AL Construções, Calipão Pintura, Jonas Celulares, Drogaria Total, Armazém do Bebê, Bar do Palhada e Malha Mania. Daqui a pouquinho estaremos de volta para o segundo tempo. De 1 para o Bom Sucesso, gol de pênalti cobrado aí pelo jogador Toesca. 0 para a equipe do Vasco. CRC Web Rádio, a rádio do esporte.